Pai do Senhor e igreja, não, hoje é diferente. Hoje é Shalom, Shalom. Né? Que Deus abençoe você. Obrigado por você estar aqui assistindo mais um episódio. Né? Estamos aí cobrindo a Semana Aba, conversando com os pregadores da noite. E hoje eu tenho aqui uma pessoa, cara, que essa pessoa aqui é fera. Hoje ele estava ligado no 220, né? A gente vê que tem uma raiz assembleiana ali, a gente sabe disso. Mas é um homem muito usado por Deus, é um homem muito querido aqui da família, é um amigo nosso, um irmão. Faz parte do projeto ABA, né? Desse início aí. Eu tô falando do nosso querido Pastor Conrado. Como é que o senhor Shalom, meu tá? querido. Shalom. É um Tudo bem? prazer receber o senhor aqui. Graças a Uma Deus. A honra. honra é minha. Ah, que isso. É Fico muito sem bom estar com graça. vocês. Curtindo tá balançando? Deixa eu arrumar. Foi. Pastor, vamos Sempre lá. bom. O tema de hoje foi obediência, né? O senhor trouxe uma palavra ali abençoada em cima de Primeiro Reis. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. O que você acha que tem de relevante para a igreja esse tema obediência? Quando a gente para analisar, né, o que a Bíblia diz, a gente percebe que tudo na Bíblia se resume à obediência. A própria vinda do Senhor Jesus, né, como a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, fala que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então ele veio para nos dar o exemplo, né, de como amar ao Pai, de como obedecer ao Pai. E o que custou a ele a obediência? A morte, morte de cruz. E ele nos deixou um legado, nos deixou algo a ser continuado, né? E tudo isso só pode ser feito por intermédio da obediência. Obediência é o reconhecimento de que você está seguindo a orientação de alguém que sabe o que você não sabe. Forte, forte. E engraçado é porque o senhor falou, né? Seguir orientação que a gente não sabe, mas essa pessoa que está orientando, que no caso é Deus, sabe. E como é que a gente lida com isso? Porque a gente obedecer aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente entende, aquilo que pra gente é racional, que dá para calcular, que, o senhor deu, que nem o senhor deu exemplo na pregação, é tranquilo. Mas às vezes você obedecer às cegas, obedecer algo que você não entende, obedecer algo que para você é duvidoso, né? Que para você, cara, isso não faz sentido nenhum. Como é que eu vou fazer isso? Né? Isso eu acredito que seja o fundamento ali para a vida de todo cristão, né? Você exercitar isso. O senhor acha isso importante? O senhor tem alguma observação sobre isso? Sim, é interessante que você citou que a obediência está ligada a não a uma ideia racional de entender para fazer. E sim, está ligado à nossa maturidade. Quando eu tenho maturidade, eu não questiono quem me orienta ou quem me ordena a fazer algo. Eu obedeço. Então você vai perceber que em alguns momentos na Bíblia, Deus ele até dá a oportunidade do homem fazer algumas escolhas, mas tem outras que o Senhor determina. E as que ele determina, não cabe espaço para questionamento, não cabe espaço para sugerirmos algo, e sim um espaço para obedecer. E quanto mais rápido nós entendemos isso, é óbvio que nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Mas é importante ressaltar que a ideia é a obediência está ligada à maturidade. E é perceptível isso a nível natural. Um pai e um filho. Uma criança que não obedece aos seus pais, ela não obedece por quê? Porque ela é uma criança imatura. Se entendesse que obedecer era a melhor escolha, ela obedeceria. Mas ela não chegou ao nível de maturidade que fez ela compreender isso. Precisa alcançar um nível de maturidade para Sim. poder começar a entender isso, né? E para o cristão que é novo, para quem está começando, quer se aprofundar mais, quer ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, como é que exercita isso, né? Porque tem pessoas que às vezes são muito radicais. Ah, eu vou obedecer, o Senhor falou, às vezes não é o Senhor que falou, às vezes é o sentimento ali da pessoa, né? Como é que a gente pode exercitar isso? O que o Senhor aconselharia? Simples, lendo a Bíblia. A palavra de Deus ela é um excelente manual para a gente seguir as direções que o Senhor tem, obedecer e sermos abençoados. A própria Bíblia diz: se nós guardarmos os mandamentos e seguirmos aos mandamentos, as bênçãos do Senhor elas vão nos seguir. Ou seja, eu não preciso ir atrás, eu preciso apenas obedecer. E automaticamente a obediência nos dá direito a bênçãos incontáveis. Exemplo, quando ele fala sobre tudo aquilo que é possível ser desfrutado lá em Deuteronômio, ele vai dizer coisas extraordinárias, que não precisamos nos esforçar para buscá-las, e sim nos esforçar para obedecer. E quando eu obedeço, automaticamente essas coisas chegam até mim. Então, o entendimento que a gente tem acerca de obediência, relacionamento com Deus, para as pessoas que estão iniciando, de fato, a melhor forma, o melhor caminho é ore para que você fale com Deus e apresente a Ele o que você precisa ouvir dele e ouça o Senhor através da palavra. A palavra de Deus ela tem todas as respostas que nós precisamos. Forte. E nela, né, na palavra, você pode ver, por exemplo, um bom exemplo é Provérbios. Provérbios fala sobre o relacionamento ali, né, do pai e o filho, e por diversas vezes você vê a fala, né, de Salomão dizer assim:
Ah, ouve meu filho, ouve as minhas ordenanças, ouve os meus mandamentos e tal. Sempre uma ideia de que eu sou o pai, ensino meu filho, e se o meu filho obedecer, ele vai ser beneficiado por essa obediência. Então a palavra de Deus é a melhor forma de uma pessoa conseguir alcançar maturidade e se desenvolver. O senhor disse que a obediência ela traz alguns benefícios, né? Mas está sendo sempre muito enfatizado e falado aqui que a obediência acaba gerando sacrifícios. Porque o Senhor não vai te pedir algo que não vai te custar alguma coisa. Ele quer ver sua obediência em cima disso. Então acaba que a obediência está meio que atrelada ao sacrifício, né? E a gente consegue desfrutar coisas boas através da obediência, mas também a gente tem um lado lá, vamos dizer, entre aspas, o lado negativo, o lado que vai doer na sua carne, o lado que você vai ter que abrir mão de alguma coisa. O senhor tem quanto tempo de pastoreio? Pastor, se eu não me engano, acho que são 8 anos, vai fazer esse ano, 8 7 anos anos, para né? 8. Como pastor, né? Eu ainda não sou pastor, mas como pastor, eu tenho certeza que o senhor teve que abrir mão de muitas coisas, renunciar a muitas coisas, em prol da obediência. Tem algo que marcou muito o senhor, que para o senhor, assim, caramba, isso daqui para mim doeu. O senhor conseguiria compartilhar algo assim com a gente? Em relação a o senhor te pediu uma obediência, que você teve que fazer um sacrifício ou algo do tipo? Eu acho que para nós que somos cristãos, primeiramente, obviamente, um pastor vai requerer um pouco mais. Eu acho que o pior em si hoje, no tempo que a gente está vivendo, é o entendimento de que tem coisas que são lícitas, mas não convém. Sabe, a ideia de isso aqui, eu que sou pastor, não devo. Isso para mim não cabe. Eu falo para as pessoas que Paulo ele fala o seguinte: quando eu era menino, andava com menino, falava com menino, pensava com menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino para trás. Eu acho interessante que a ideia de Paulo é a seguinte: quando eu era menino, eu perguntava: isso é pecado? Isso não é pecado? E eu costumo dizer isso para as pessoas. Hoje, meu entendimento não é mais se isso é pecado ou não, mas sim se isso convém ou não. Se eu devo fazer ou Então, tem não? muita coisa que hoje eu, como pastor, eu até poderia, mas eu não devo. E isso, para mim, sim, é um bom exemplo. Talvez eu não consiga citar um especificamente, mas existem algumas coisas, uma série de coisas que eu poderia estar fazendo e que o fato de eu estar exercendo uma função ministerial, um chamado, ele vai requerer a renúncia. Por quê? A obediência está ligada à maturidade, como a gente falou no início? Sim, mas a obediência também está ligada à renúncia. E toda estação onde há uma renúncia, ela está apenas precedendo, né, antecedendo, na verdade, uma estação que virá de bênção. Porque quando a gente renuncia a algo, a renúncia ela nunca é vã. Ela tem uma recompensa. Então, a obediência também está ligada à renúncia, como você mesmo disse. Mas para mim, eu acho que o mais difícil é isso. Poxa, cara, isso aqui eu poderia, mas eu não posso, Por causa sabe? do meu cargo, por causa do Exatamente. meu ofício, vamos dizer assim, né? Tem coisas que são lícitas, mas não convém. Não convém o senhor como pastor, ou até às vezes como cristão, quem está Sim. ouvindo, Eu tava não brincando com o fazer. pessoal, até mesmo às vezes coisas que a gente posta, e às vezes por algumas pessoas que têm um nível de imaturidade maior, acaba a pessoa se escandalizando com uma coisa comum. Então, de fato, a exposição eu acho que hoje é o maior preço que a gente acaba pagando. Porque você se expor para poder levar o evangelho. Um exemplo, acho que talvez esse é o melhor exemplo. Queria dar um exemplo, vou dar esse exemplo. Como pastor, às vezes a gente posta um pouco da nossa vida social, porque as redes sociais são para postar a nossa vida Vida social. social. E aí a gente acaba não postando a nossa vida espiritual. E eu acho que até que nem cabe isso, né? Você ir no monte, você vai ter que orar e postar um vídeo orando no monte. E tem gente que faz isso. Você vai fazer um gabinete. Então, irmãos, Não, tô aqui com esse casal, tô não. fazendo um gabinete aqui, ó, rapidinho, só para mostrar para vocês que a gente tá fazendo esse gabinete. Não tem Sem como fazer condições. isso. Mas pelo fato da gente expor a vida social, as pessoas acham que a nossa vida pastoral se resume àquilo ali. Mas não sabem. Às vezes que a gente dormiu, por exemplo, num estacionamento de um hospital, esperando uma pessoa ser atendida, o socorro que você presta, a hora que você chega, a hora que você sai. Não existe uma rotina pré-determinada. Então, eu acho que essa questão da exposição, eu acho que é o maior desafio para os dias de hoje, na minha concepção, para o que eu vivo. Assim, a nossa igreja está fazendo 2 anos, completando 2 anos. No nosso primeiro ano, o tema foi unidade. E agora o nosso pastor teve um direcionamento de Deus, né? Para a gente incluir esse tema aí da início, da start, esse tema de obediência. O que o senhor acha como igreja, assim, né? Eu digo tanto para o Projeto Aba, mas como também para a Ágape, as influências, as referências, né? O impacto, vamos dizer assim, o impacto que uma igreja obediente pode trazer no bairro, pode trazer para o corpo de Cristo. O que o senhor acha em relação a isso? Eu entendo que quando a gente fala sobre obediência, a gente tem a obediência em algumas escalas, né? Exemplo,
a obediência a nível pessoal, aquilo que Deus vai requerer de você para você obedecer, mas também há a obediência a nível familiar, uma coisa que Deus tem para a sua família. Por exemplo, eu não digo que eu sou pastor, eu costumo dizer que eu tenho uma família pastoral, porque a família em si é envolvida dentro dessa questão ministerial. E há também a visão de Deus para aquela igreja. E ao ser obedecida essa visão, obviamente, Deus vai cumprir aquilo que ele tem proposto. Por isso, ele requeriu algo a ser obedecido. Então, quando uma igreja ela entende a visão que Deus tem para ela e ela se encaminha na direção que Deus determinou, automaticamente ela vai colher os frutos dessa obediência. Exemplo, se Deus tem uma visão para a igreja evangelística, essa igreja ela vai alcançar muitas almas como consequência da obediência. Se essa igreja trabalha de uma forma maior a questão da recepção, do cuidado, sabe, do acolhimento, ela vai, de certa forma, se inclinar a ver pessoas recebendo outras pessoas. Essas que estão sendo recebidas vão receber a outros. A igreja tem uma visão mais familiar, né? Família, casamento, ministério familiar. Automaticamente você vai ver os frutos ali, famílias mais estruturadas, alicerçadas. De fato, a ideia de Deus é uma igreja que atenda a todas as necessidades. Mas há uma característica pessoal para cada igreja. A ABA é uma igreja que é perceptível a visão evangelística que a igreja tem. Então, de fato, é uma coisa muito comum você ver o quê? Em detrimento à obediência, você tem a consequência de viver o quê? Um grande ganho de almas. Porque a igreja tem uma visão evangelística, ela se inclina para essa visão e ela obedece aquilo que Deus disse. Coisas que talvez, como nós falamos, as pessoas não vão entender. Mas ao obedecer, a gente vai desfrutar das consequências dessa obediência. Consequências e resultados. Isso está sendo muito falado aqui, muito frisado, né? O resultado é a consequência da obediência. Eu até dei exemplos aqui, né, com os outros pregadores. A diferença entre Saul e Abraão. A desobediência, né, de Saul custou dele um reinado que poderia ter sido estabelecido por toda a geração. E a obediência de Abraão gerou a ele sabe, aquela descendência que Deus havia prometido para ele. Então, assim, eu acho muito importante, eu acho muito relevante esse tema. Realmente não é fácil obedecer. Deus tem requerido coisas de mim que para mim eu faço, cara, isso não faz sentido nenhum. Como é que eu vou, né? E realmente é difícil. Você, como ser humano, a gente tenta racionalizar aquilo porque eu acredito que seja comum do ser humano. Mas aí eu acho que entra a nossa fé da gente, não, peraí, eu vou. Se é ele que tá falando, eu vou. Mas, pastor, muito edificante essa conversa. Obrigado. Queria até pedir para trazer aqui um H2O e um misto quente. Quem estava na pregação sabe. Queria apresentar aqui, queria que o pastor apresentasse o livro dele. Pastor, apresente seu livro aí. Você Qual que... câmera? Só a câmera essa daqui. Ah, show. Tá aqui, ó, nosso segundo projeto que o Senhor nos deu. Nós temos o Firmes como Cedro e o Senhor nos deu a oportunidade também de escrever Pastor do Salmo 23. Um livro onde você vai mergulhar em algumas palavras-chave aí no Salmo 23 no original. E, de fato, é um livro bem enriquecedor porque você, além de aprender um pouco mais sobre o Salmo 23, você vai conhecer o pastor do Salmo 23, né? Eu sempre deixo uma pitadinha no Salmo 23, verso 1, que a Bíblia diz, no original, Adonai Roi Lo Ersá, Senhor pastor meu, Senhor meu pastor, não terei carência. A ideia dele é, eu não vou ter tudo o que quero, mas eu não sinto falta de nada porque eu tenho o Senhor como meu pastor. Então a ideia de Davi quando ele escreve é, o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará. Coisas faltam, mas a presença do pastor não. Mas eu não vou dar spoiler todo Não, se quiser Adquira saber, lá o compre e seu leia. e seja edificado em nome de Jesus. Mas amém. O senhor quer deixar aí suas redes sociais, o Instagram da sua igreja, para o pessoal seguir? Amém. Ágape Casa de Paternidade. Você vai encontrar a gente lá no Instagram, tá bom? O logo da nossa igreja é uma casinha. E minha rede social, Conrado Alves. Você acha lá Conrado Alves, você me encontra lá no Instagram e também no Facebook, tá bom? Show de bola. Pastor, Tamo junto, meu sempre um amigo. prazer receber o senhor. Que o senhor também tem um Igualmente. projeto Bereanos, né? Projeto Bereanos, você Simulado, acha também lá top. no Instagram. Projeto Bereanos é o nosso projeto, o nosso seminário teológico, tá bom? Você pode nos conhecer lá na Ágape, a gente tem uma turma segunda e uma terça. E também temos uma turma lá no bairro do Amapá. Mas te aguardo lá para você conhecer, fazer uma aula experimental e conhecer um pouquinho do Projeto Bereanos, tá bom? Pessoal, vale a pena. Eu já fui lá, já participei de algumas aulas. Realmente é muito edificante, muito bom. Né? O pastor Conrado tem feito um trabalho excelente de ensino lá na igreja. Lá, a igreja do Senhor é mais voltada para o ensino, né? Tem feito um trabalho excelente. Deus tem abençoado, Deus tem honrado lá o sacrifício dessa família pastoral. Né? Que Deus continue abençoando o Senhor, sua casa, sua família, o seu ministério.
E que o Senhor venha continuar sendo essa referência não só para mim, mas para todo o projeto Alvo e para toda pessoa que conhece o Senhor. O Senhor é um exemplo a ser seguido aí. E hoje o homem estava no 220, mas foi benção.